Janaína, como você avalia o papel das instituições de controle, como o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, Ministério Público, o Judiciário, Tribunais de Contas? Bom, vamos lá. Eu sou muito crítica ao Conselho Nacional de Justiça, Sim, tá? Como sou crítica com menos intensidade ao Conselho Nacional do Ministério Público. Por quê? Porque foram duas instituições, a princípio, criadas, elas não eram previstas inicialmente na Constituição, mas elas foram criadas, foram inclusas no nosso sistema, para ajudar a fazer a correição de seus membros. Então, elas tinham um papel administrativo, né, de correição, eram como corregedorias mais plurais, porque não são só os próprios membros. Só que eles foram se agigantando, né? Hoje o CNJ legisla. O CNJ baixa resoluções que, na prática, revogam códigos, né, como a Resolução 487 de 2023, em que eles mandaram fechar os hospitais de custódia, os antigos manicômios judiciais, sim. e libertar as pessoas que estavam lá, que cometeram atos previstos como crime por doenças mentais. Como assim? Sem um critério, sem uma análise? E como é que um órgão que foi pensado, que está na Constituição para questões administrativas, correcionais, como é que vem editar uma norma para mudar toda a legislação vigente? E ninguém questiona, entende? Os tribunais de justiça se uniram para pedir mais prazo para se adequarem. Entende? Então, assim, é muito grave o que está acontecendo. Então, eu sou muito crítica ao CNJ, inclusive tenho como uma das linhas de pesquisa na USP, porque eu continuo dando aula, né? Eu não abandonei. E eu tenho como uma das linhas de pesquisa o agigantar, né, desses conselhos todos, do Supremo Tribunal Federal e o apequenar dos poderes legislativos, né? E as minhas críticas não são só ao CNJ, porque nós temos também esses conselhos legislando. Então, o Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Saúde, eles mandam mais do que o Congresso inteiro. E o Congresso, goste-se dele ou não, é composto por pessoas eleitas. Nós nem sabemos quem são os membros desses conselhos. É muito grave em termos de democracia o que acontece no Brasil. Por isso é que eu sou também extremamente crítica a essa reforma tributária, que criou um conselhão que vai decidir como é que vai ser distribuído o recurso amealhado pelos nossos tributos. Agora, o nosso Né? E Supremo. agora querem, por meio de PEC, criar um tal conselhão na área de segurança pública para mandar nas polícias estaduais. E não tem ninguém falando contra isso. Tá? Na verdade, a pessoa que mais fala contra isso é o Caiado. Porque, infelizmente, o governador de São Paulo foi lá apoiar a reforma tributária. Foi. Né? E está muito passivo com relação à reforma da segurança pública. Ou seja, é o São Paulo perdendo poder. Né? Assim, eu gosto dele, entendeu? Não estou falando mal dele, mas Sim. eu tenho que criticar, porque ele está errado nessa parte. Sim. Até passou pela minha cabeça o seguinte: será que ele está transportando o poder de São Paulo para o centro, porque ele quer se lançar presidente, aí logo mais ele é que vai mandar? Porque não tem lógica ele, sendo governador de São Paulo, apoiar o que ele vem apoiando, não tem lógica. O que você me diz sobre o Supremo Federal tem invadido casas como o Congresso Nacional, etc. Ou seja, estão legislando também. É na mesma linha que você está falando. Uhum. Então, o Supremo... E aí a gente tem, com relação ao Conselho Nacional de Justiça, nós temos mais um problema, porque muitos membros do Conselho Nacional de Justiça são membros do Supremo. Sim. E aí o CNJ baixa as resoluções, quem questiona onde? No Supremo. Então eles editam de um lado e dizem que tá certo e vale como lei do outro, né? Onde é que está aí o direito a questionar a pluralidade de ideias? O Supremo está se agigantando, sim, mas eu preciso ser justa e dizer, também tem culpa do Congresso nisso, porque o Congresso se apequenou.
quando os parlamentares deixam de debater as questões do país no plenário e adotam essa prática de ficar entrando com PEC, com PEC não, com a DPF, com AD, com mandado de segurança no Supremo, eles dizem o seguinte, nós não temos capacidade de resolver as coisas aqui, nos trâmites do próprio Congresso. O que acontece? Esvazia o Congresso, agiganta o Supremo, Claro. que fica dizendo, faz isso, faz aquilo. Vídeo que aconteceu recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, não que eu seja contra a conciliação, sou favorável, mas chega a ser pitoresco. Diz que decide reunir o presidente da República e os presidentes da Câmara e do Senado para decidir sobre o IOF. Mas como assim? Como assim? Então, assim, virou uma coisa assim de pai e filhos e crianças, adulto e criança, né? A dinâmica do PSOL, tudo o PSOL judicializa. E o Supremo acata, dá liminar. Por quê? Porque com isso infantiliza o Congresso, o Supremo se fortalece. Ele não vai negar poder, né? Ele não vai negar poder. Eu, se fosse ministro do Supremo, eu diria o seguinte, vocês não foram eleitos? Voltem lá e trabalhem, esse é assunto de vocês. Não venham para cá. Mas você tem que ter muito desprendimento para fazer isso, que a meu sentir é o certo. Tem que ter desprendimento, porque o natural, infelizmente, é querer poder, né? É lógico.